Olá! Você quer inovar? Que tal deixar o seu cérebro ajudar você? E a melhor forma de fazer com que ele possa ajudar você é você conhecendo um pouquinho mais sobre o seu funcionamento. Mas antes disso, falando em conhecer, deixe-me me apresentar. Eu sou Elisângela Azevedo, mestre em administração, especialista em neurociência e psicologia aplicada, tenho certificação internacional em coaching, análise comportamental DISC. Atuo como empregada pública de uma estatal federal concursada e também como consultora de desenvolvimento humano e organizacional, com mentorias, coaching, consultoria, palestras e cursos. Esse é o meu lado profissional. Trouxe aqui também algumas imagens que representam um pouco da minha trajetória, como se fosse o meu currículo em imagens. Instituições onde eu estudei, na UFRJ, na UERJ, no IBMEC, instituições para as quais eu prestei serviço, onde eu trabalho, onde eu já trabalhei. E aqui um pedacinho no início da minha trajetória profissional, quando eu trabalhei na área da saúde. Mas o mais principal, para fechar aí sobre um pouquinho da minha história, são os meus pilares. Os meus pais, seu Geraldo, Dona Leninha, meu marido Luiz, Lohane e Lucas, os meus filhos. Afinal, eles são responsáveis por cada pedacinho, um pouquinho do que tem em mim, tem um papel muito importante deles na minha trajetória pessoal e profissional também. Mas a palestra aqui não é sobre mim, é só pra gente se conhecer um pouquinho melhor, vocês conhecerem um pouquinho de mim, para depois a gente poder conversar sobre o nosso cérebro, processo criativo. E o foco dessa nossa palestra é justamente essa relação entre os neuromitos e o processo de criatividade. Começando por criatividade. Quando falamos em criatividade, vamos fazer um exercício agora. Se eu pedir para você pensar agora, pense em uma imagem que representa para você o que é uma pessoa criativa. Vamos lá? Pensa, coloca o seu cérebro para funcionar, pensando nessa imagem. Vamos lá? Muitos de vocês devem ter pensado em algo parecido com essa imagem aqui. O que ela representa? Uma caixa, uma pessoa. Quando se pensa em uma pessoa criativa, muitas vezes a gente associa com uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa que quebra padrões, é pensar de uma maneira diferenciada, buscar às vezes pode fazer até a mesma atividade, fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então é sair do convencional, sair do óbvio para pensar de uma maneira diferente. Então, por isso, essa imagem representa bem o que seria uma pessoa criativa, uma pessoa que quebra padrão, uma pessoa que pensa fora da caixa. Trouxe aqui uma definição de criatividade que eu gosto bastante, que se a gente puder explicar o que é a criatividade. Criatividade é um processo de produzir algo que seja ao mesmo tempo original, ou seja, algo novo, e válido, útil, precisa ter utilidade, né? Ao mesmo tempo. Então, criatividade, produzir algo novo e válido ao mesmo tempo. Mas aqui é só para a gente contextualizar um pouquinho do que é o processo criativo, mas o foco aqui não vai ser exatamente a gente trazer os conceitos ou debater as características da criatividade. Entretanto, é importante a gente fazer esse alinhamento conceitual. Mas o que criatividade e neuromito? Qual a relação dessas duas coisas aparentemente tão diferentes? Mas o que são esses neuromitos? Já ouviu falar nesse termo antes? Neuromitos, acho que é usando, pensando, tentando entender a palavra fragmentada. Neuro, esse prefixo que tem sido até bastante utilizado, de alguma forma até
um tanto exagerada, tem havido muito apelo comercial no uso deste termo, né? Colocar esse prefixo em nomes de cursos, ou às vezes produtos, serviços, para dar mais imponência, para de alguma forma vincular a neurociência, ou vincular ao nosso cérebro. Antes disso, quando a gente fala em neurociência, neurociência é o estudo do sistema nervoso. Na verdade, não é nem estudo do cérebro. O cérebro é um pedaço muito importante, obviamente, do sistema nervoso, mas quando falamos em neurociências, falamos do estudo do funcionamento do sistema nervoso. E aí pode, assim, sob diversos aspectos. Neurociências, por quê? É estudar o sistema nervoso voltado a identificar, por exemplo, ações de fármacos. Então, aí, as pessoas, os especialistas em farmacologia, um estudo do sistema nervoso voltado à farmacologia, estudo do sistema nervoso voltado à área da saúde e também, até com um enfoque bastante recente aí nas últimas décadas, estudos do funcionamento do sistema nervoso aplicado ao ambiente corporativo, aplicado também ao marketing, neuromarketing, neuroeconomia. Também tem estudos sobre o funcionamento do sistema nervoso também para a área jurídica, ou seja, é um conjunto de ciências, neurociências, estudo do sistema nervoso, voltados para ou atendendo algum objetivo específico. Infelizmente, como esse assunto vem se popularizando com o passar do tempo, até mesmo pela beleza das suas descobertas, acaba também gerando uma tentativa de simplificação para tornar, às vezes, uma linguagem um pouco mais acessível, e daí também começam a surgir alguns equívocos de interpretação. Então, é nessa definição aqui do Howard e Jones, que seriam esses neuromitos? São crenças equivocadas. Então, é você acreditar de uma maneira errada, acreditar em algum equívoco que teve com base ou alguma extrapolação de um achado científico, que seria exatamente, às vezes, foi uma situação bem pontual, uma descoberta bem pontual e que de alguma forma aquilo foi sendo passado como uma verdade absoluta. Às vezes um artigo científico onde se pega somente um determinado trecho e trabalha-se, né, divulga-se isso, ou às vezes pensa-se, identifica-se algum tipo de resultado e a interpretação é equivocada. Então pega-se fragmentos de conclusões, muitas vezes generaliza e até aplica fora de conceito. Então são mitos relacionados ao funcionamento do nosso sistema nervoso ou do seu artista principal, que é o cérebro. E aí existem vários neuromitos, muitos equívocos, alguns que a literatura até classifica como neuromitos que são realmente equívocos, alguns que são parciais, ou seja, parte do que é divulgado está equivocado, e alguns que são assim, não necessariamente equívocos, nem parciais, nem totais, mas questões que ainda demandam um melhor aprofundamento, demandam um estudo um pouco mais cuidadoso para que se possa de fato fazer algum tipo de afirmação. Mas aí eu trouxe 3 para a palestra que de alguma forma podem estar um pouco mais relacionados ao processo criativo e consequentemente aí atrapalhar o seu processo criativo. Vamos lá? Esse primeiro, eu tenho certeza que boa parte de vocês já ouviu falar e pode até achar que ainda é verdade, até mesmo pela própria popularização, até aparecendo em alguns filmes. Vamos lá? Será que de fato usamos somente 10% do nosso cérebro
E se pudéssemos usar toda a nossa capacidade, seríamos super-heróis, teríamos poderes super especiais? Esse mito de que usamos somente 10% do nosso cérebro é um dos neuromitos mais famosos. Acredito que você já tenha assistido alguns filmes que teve como principal temática exatamente essa afirmação. A fama desse neuromito é tamanha que não se sabe exatamente qual é a sua real origem, de onde foi que ele surgiu, qual foi o estudo que foi interpretado de forma equivocada. Alguns associam esse neuromito a um trecho de um livro de um psicólogo, William James, ou uma fala retirada de contexto do William James, onde ele comentava que não usamos todo o nosso potencial. Há também quem diga que exatamente pegar esse número, 10%, por conta de questões mesmo biológicas. Por quê? Das células que compõem o nosso sistema nervoso, somente 10% que são os neurônios, né? Que são as principais células nervosas. E que o restante, que são as células da glia e etc., que eles são apenas acessórios, então somente 10% que é o que importa, que são os neurônios. No entanto, vários estudos mostraram que essas outras células também têm participação importante em todo esse processo, em toda esse funcionamento cerebral. E onde é que está o equívoco? Por que esta afirmação de que usamos somente 10% do nosso cérebro, ou 10% do nosso sistema nervoso, é uma afirmação equivocada? Nosso cérebro funciona com redes, né? E com o avanço dos instrumentos, com o avanço tecnológico, com exames de ressonância magnética funcional e outros, é possível identificar toda a nossa estrutura em funcionamento. Então, não há partes do nosso cérebro ou do nosso sistema nervoso que fique desativada, nem mesmo quando a gente está dormindo, que aí não trouxe exatamente esse neuromito aqui, mas haja o entendimento de que a gente dorme e desliga. Mas não, então diversos estudos com equipamentos, né, com exames aí de neuroimagens, são capazes de demonstrar que toda a nossa estrutura funciona. O que a gente tem aí, muitos podem até pensar, puxa, então não tem mais possibilidade de ampliar os meus conhecimentos, eu achei que eu tinha mais 90% aí para caminhar. Na verdade, o que a gente precisa estimular é justamente a criação de novas conexões neurais, fortalecimento de conexões existentes. Mas o que mais importa, então, se você acreditava nesse neuromito de que a gente só usa 10%, sinto muito informar, mas a partir de agora você já sabe que não, que essa afirmação é um neuromito. Na verdade, o neuromito mais famoso. Usamos sim, em alguns momentos, usamos mais algumas áreas do que outras, mas toda a nossa estrutura, todo o nosso sistema nervoso, ele entra em funcionamento, tá? Então, esqueçam esse neuromito. O segundo neuromito. Vamos lá? Por que eu trouxe esse cachorrinho fofo, esse filhotinho? Você já deve ter ouvido uma fala, um ditado popular que cachorro velho não aprende truques novos, e trazendo isso até para nossa realidade, né? Que tudo que a gente tem para aprender, ou que a gente tem até inclusive isso acontece muito na área de educação, um entendimento de que existem determinadas idades, né, um limite, por exemplo, para que você aprenda idiomas. Né, que havia muito esse entendimento por conta dos chamados períodos críticos, que são períodos
onde a gente tem um desenvolvimento bastante acelerado, né, de formação de novas conexões e também de poda neural, porque a gente, no início, né, quando somos crianças, temos às vezes um volume maior aí de neurônios e conexões, em determinado momento que se corta. Então, a partir da extrapolação, desse entendimento, começou-se a compreender que só era possível aprender, por exemplo, idiomas até uma determinada idade. E aí, junto a isso, surgiram vários desdobramentos, até mesmo comerciais, né? De precisamos aprender, as crianças só aprendem idiomas até 3 anos, então vamos estimular. Obviamente que, com o passar do tempo, às vezes a gente pode ter um pouco mais de dificuldade para aprender, mas não significa que não temos capacidade de aprender coisas novas, de que mesmo com o decorrer do tempo, com a nossa idade, nós somos capazes de aprender a tocar um novo instrumento ou mexer com equipamentos tecnológicos. Por isso é tão importante, acredito que você já tenha também ouvido falar no lifelong learning. Então, é possível sim aprender. Então, não existem momentos específicos ou que travam o aprendizado. É possível aprender durante toda a vida. E por que se chegou a esta conclusão? Há 2 conceitos muito importantes que reforçam essa nossa capacidade. O primeiro conceito é o de neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro ele é plástico, ele é capaz de se modificar a partir do momento que ele é estimulado. Então, somos capazes de nos adaptarmos a novas situações, a gerar novos padrões de comportamento. Então, é a base do processo de aprendizado. Então, sim, nosso sistema nervoso é plástico. Ele tem esta capacidade de gerar de se modificar para gerar novos resultados. E junto a isso também algo bastante interessante, que é a neurogênese. Acreditava-se também que a partir de um determinado momento novos neurônios não poderiam ser gerados. No entanto, as descobertas científicas recentes conseguiram evidenciar que sim, obviamente não é todo o nosso sistema nervoso, todos os nossos neurônios que tem essa capacidade aí, né, de se regenerar ou de nascerem novos neurônios em todas as partes do nosso sistema nervoso. No entanto, vários estudos já identificaram sim que ocorre a neurogênese, o nascimento de novos neurônios em uma parte muito importante do nosso cérebro, como o hipocampo, que é o local, a estrutura responsável pela formação de novas memórias, novos aprendizados. Então vou ler aqui esse trecho que eu trouxe aqui para vocês, que uma importante descoberta da neurociência, que se bem aproveitada, veja, bem aproveitada pela administração de pessoas, poderá elevar o nível de aprendizado, qualidade cognitiva, que é a afirmação de que há algumas regiões do cérebro, como o hipocampo, novos neurônios nascem ao longo da vida. Esse é um trecho aqui de uma neurocientista brasileira bastante conceituada, bastante reconhecida até mesmo internacionalmente, que é a Susana Herculano. E vamos para o terceiro neuromito. Meninos, meninas são diferentes. Meninas gostam de humanas, meninos gostam de exatas. Biologicamente, os nossos cérebros são diferentes e acabam levando a essas facilidades ou dificuldades de aprendizado? Meninos e meninas, em termos biológicos, têm a mesma capacidade. O que diferencia? Há um impacto muito grande no meio dos estímulos. Vou pegar um exemplo. Quando somos crianças, geralmente os meninos são mais estimulados a questões espaciais, carrinhos,
construção de pontes. As meninas com as bonecas estimulam o cuidado. Então, também há diversas evidências que, independentemente de questões biológicas, o meio, os estímulos, o ambiente externo impacta sim a forma como essas preferências ou facilidades elas são construídas ao longo da vida. E tem um outro ponto muito interessante também, principalmente nos estudos sobre inteligência, que diz respeito a você acreditar. Então, quando você acredita que você é capaz, são acionados aí diversos mecanismos, como o sistema de recompensa, não vou entrar em detalhes nesse ponto especificamente, que fazem com que motive você a agir, motive você a se abrir, a experimentar o novo e com isso acaba gerando um pouco mais de facilidade. Então, muitas vezes, foram feitos alguns estudos, até às vezes com meninas que cresceram acreditando que não tem capacidade, ou não tem conhecimento, ou não tem possibilidade de se dar bem em disciplinas de exatas, acabam desenvolvendo sim mais dificuldade do que aquelas que não tiveram esse tipo de estímulo negativo, né? Ou que foram incentivadas, ou não identificaram essas barreiras, ou não acreditarem de que realmente elas são capazes de aprender. A mesma coisa em relação aos meninos. Então, biologicamente, meninos e meninas não nascem com diferenças biológicas que justifiquem mais habilidades em relação a ciências exatas ou humanas, ok? Neuromito bastante importante. Então, você, menino, acha que talvez não tenha dificuldade, né? Você é homem, eu não consigo aprender humanas porque eu sou homem, eu sou mais lógico. Ou você, menina, eu sou mais de humanas, não tenho capacidade de entender. Nossos cérebros são iguais, têm a mesma possibilidade. E não sou eu que eu estou falando, não. São diversos estudos nesta área. Mas o que aprender sobre isso ou pensar sobre isso? Por que isso tem relação com a criatividade? Trouxe alguns, aqui um degrauzinho na verdade, mas são 4 pontos importantes em termos de estudos da neurociência que demonstram por que é tão perigoso ficar preso a esses e outros neuromitos e por que eles atrapalham o nosso processo criativo. O primeiro, em relação é um conceito de percepção. Percepção é a forma como a gente interpreta todos esses estímulos, né? O que vem do nosso sentido, né? Que a gente capta pela nossa visão, a audição, não são somente 5 sentidos, já há diversos estudos mostrando que há muito mais. Vamos pegar aí os 5 famosos sentidos, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente sente, né, em termos de odor, tudo que a gente capta ao nosso redor, a gente processa, percebe de forma diferente. Por quê? Porque essa percepção, ela é resultado do que a gente coletou do ambiente. Eu posso coletar uma coisa diferente de você porque a minha atenção, aquilo, o meu olhar, o foco que eu dei para uma determinada cena pode ser completamente diferente do foco que você deu, né? Então já tem uma diferença na entrada e no momento do processamento, no momento que a gente vai perceber aquela cena, ou perceber determinada situação, é resultado também das nossas experiências, memórias, o que já aconteceu com a gente, quando aquilo aconteceu, qual foi o resultado, o que aquilo representou para mim. Então, podemos estar diante da mesma situação, termos histórias de vida muito parecidas e ainda assim percebermos o mundo de forma diferente. Então, ter a consciência de que percebemos o mundo de forma diferente
isso impacta sim algo importante aí que impacta o nosso processo criativo, e ficar agarrados a esses neuromitos e outros neuromitos, mitos diversos, pode realmente comprometer esse nosso processo de percepção. Tem um outro ponto também muito importante, que são as heurísticas. Para tentar simplificar, heurísticas são atalhos. Então, como tem muita informação, tem muita coisa, muitas situações acontecendo ao nosso redor ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele busca atalhos. Então, essas heurísticas são atalhos para que a gente consiga pensar mais rápido, para que a gente possa atuar mais rápido e muitas vezes nem pensar, fazer de forma inconsciente. Por exemplo, todo dia você tem o hábito de levantar, escova seus dentes, né? Espero que tenha esse hábito. A gente não pensa, não precisa ficar calculando cada um desses passos. Eu pego, vou ao banheiro, pego a escova, boto a pasta, etc, etc. A gente faz de uma maneira automática. Então essas heurísticas são esses atalhos que a gente faz meio que para economizar energia, para sobrar para outras questões. Então saber que temos atalhos, que criamos esses atalhos e que agimos de forma inconsciente, é importante tomar conhecimento para que a gente busque determinadas situações, a gente dá um pouquinho mais de atenção no que a gente está fazendo e aí aflorar nosso processo criativo. Vamos lá? A mais um ponto que também é muito importante estudar a respeito, que são os vieses. O que são esses vieses? São interpretações equivocadas, de alguma forma é como se fosse ali, né, os neuromitos, que são crenças equivocadas. Vieses que são gerados por maneiras simplificadas e distorcidas, né, e equivocadas, que fazem com que a gente tenha algumas, vamos pegar assim, algumas preferências, né? Então, ter a ciência, muitas questões relacionadas a preconceitos, por exemplo, eles estão relacionados a esses vieses, que são resultados aí de interpretações mais gerais que fazemos em relação até ao nosso processo decisório. Então, saber que vieses existem é muito importante. E, por fim, nada é tão, não agimos 100% na racionalidade. Então, há um impacto muito importante das emoções na forma como a gente se comporta, na forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona. Então, é entender que percebemos o mundo de formas diferentes, que temos essas heurísticas ou esses atalhos. Então, às vezes, durante aí um processo em que você precisa pensar fora da caixa, são momentos para você fazer perguntas para você mesmo. Será que não existe outra forma de fazer? Por que é que eu estou seguindo por este caminho? Que tipo de interpretação eu estou tendo? Será que eu poderia pensar de uma... Será que eu poderia fazer essa mesma coisa de outra forma? Eu tentei, por que eu não posso tentar? Será que o meu cérebro não está ali tendendo para o lado mais simples, que é criar um atalho ou fazer o que eu sempre fiz para tornar o meu processo mais simples em termos de atitude e de comportamento? Somos seres bastante complexos. Termos ciência disso, termos clareza de que temos toda essa complexidade, que somos seres capazes de aprender ao longo da vida, que entendemos e vemos o mundo de formas diferentes. Isso ajuda principalmente em termos de relacionamentos. E para fechar, um ponto assim, também uma frase que eu acho muito, assim, bem interessante, do Paul Torrance, que é até o criador de um dos testes mais famosos de criatividade, é que a criatividade é, de fato, um fenômeno cujo potencial é encontrado em todas as pessoas. Vejam, potencial. Todos temos o mesmo potencial para sermos criativos.
Então, já quebrar aí esse, de alguma forma, sair dessa heurística, desse atalho de achar, não, eu não sou criativo, não sou capaz. Mas por que este entendimento não é somente uma frase motivacional? Esse entendimento é justamente por conta de resultados de testes que foram feitos, até exames também de neuroimagem, onde se viu que as áreas cerebrais que são acionadas durante o processo criativo, não somente durante o processo criativo, né, durante processos cognitivos, são os mesmos, né, que são acionados em outras pessoas. O que muitas vezes, o que atrapalha o processo criativo, muitas vezes são crenças, primeiro de não acreditar que você é capaz. De novo, às vezes algumas pessoas podem ter um pouco mais de facilidade do que outras, mas não significa que essas pessoas são biologicamente mais favorecidas de forma que possam ter ou atuar de forma mais criativa do que os outros. Então, ter a clareza de que, em termos de recursos cognitivos ou de possibilidades de formação de conexões neurais, todos temos o mesmo potencial, o que precisa é trabalhar esse potencial, e vindo lá aquele conceito lá de neuroplasticidade, podemos aí desenvolver ao longo de toda a nossa vida, já é uma crença importante a ser quebrada para trabalhar o seu processo criativo. E aí, fechando lá, lembrando aqueles 3 neuromitos, não usamos somente 10% do nosso cérebro. Todo o nosso cérebro, todo o nosso sistema nervoso, ele é acionado em momentos diferentes. O que a gente precisa fazer é fortalecer, criar novas conexões, fortalecer conexões existentes. Mas sim, usamos aí toda a nossa capacidade. Meninos, meninas, não são biologicamente diferentes no que se diz respeito às capacidades intelectuais, então não há essa diferença, ou mais humanas, mais exatas em relação ao sexo biológico. E o quanto é importante também termos conhecimento de todos esses processos e todos esses vieses que de alguma forma impactam a forma como a gente se relaciona. Nosso cérebro é fantástico, não é mesmo? Então, deixe ele te ajudar. Desenvolva-se, mantenha-se em processo contínuo. Lifelong learning. Aprender durante toda a vida. Encerro essa palestra deixando os meus contatos. Pode ver que estou em todas as redes sociais, em diversas redes sociais. LinkedIn, procuro produzir alguns textos. Me divirto um pouquinho aqui nessas redes sociais com uma linguagem um pouquinho mais descontraída. Faz parte também do meu processo aí de reinvenção e criatividade. Experimentar coisas novas, sem rótulos, sem preconceitos, para estimular aí também esse potencial. Já que foi dito que todos temos potencial, por que não? Um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado da palestra e aguardo aí, deixo todas as minhas redes, será um prazer interagir com vocês. Um forte abraço e até a próxima!